Oi, abençoadas e abençoados do meu canal, tudo bem com vocês, pessoal? Meus amores, hoje aqui é quarta-feira, tá? Aqui agora minhas bênçãos vai dar 11 horas da manhã e eu vou começar, meus amores, a produção aqui de salgados, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês, então eu vou fazer coxinha e vou fazer bolinha de queijo, tá? E aí eu vou mostrar tudo aqui para vocês nesse vídeo, minhas bênçãos, tá bom? Eu tô aqui ainda, pessoal, sem a touca, eu vou colocar aqui agora. Aqui não tem nada, né, pessoal, de alimento aqui em cima da mesa não, tá bom? Por isso que eu tô assim, né, sem nada, aí eu vou colocar, tá bom, meus amores? Então, minhas bênçãos, para vocês que não me conhecem, eu me chamo Lu Lopes, esse é o canal Salgaderia e Confeitaria. Sejam todos, minhas bênçãos, bem-vindos a esse canal, tá bom? Onde nesse canal eu trago, pessoal, aqui a produção de salgados, receita, tá bom? Comprinhas aqui, eu mostro também aqui nesse canal para vocês. E outras coisas mais, né, pessoal? Que Deus dando a direção, eu vou trazer aqui no canal para vocês. Mas, o mais que eu trago aqui no canal sempre é essas coisinhas aqui, que é o que eu tô falando para vocês aqui, que receitas, produções aqui de salgado, falo aqui, né, sobre a máquina de salgado, né, pessoal? Para vocês que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, pessoal, eu trabalho aqui com uma máquina de salgado que é a máquina da Interlaser, né, a 5.0, que faz 5.000 salgados por hora, tá bom? E aí, pessoal, né, o que eu tenho aprendido nessa máquina, eu tenho aqui ensinado para vocês aqui no canal, tá bom? Então, meus amores, sem mais delongas, vamos aqui para o vídeo, tá certo? Onde eu vou estar também, pessoal, fazendo a massa. E hoje eu vou fazer uma massa especial, tá bom, meus amores, que eu nunca fiz aqui no canal. E eu vou fazer aqui hoje para vocês, tá certo? Então, vamos começar o vídeo. Deus abençoe o dia de vocês, tá bom, pessoal? Muito obrigado, meus amores, por vocês que estão aqui no canal, por vocês que estão chegando. Estou muito feliz, minhas bênçãos. A gente já está chegando aí a quase 1.000 inscritos. E eu sou muito feliz, meus amores, porque minhas bênçãos é uma luta estar aqui gravando para vocês no canal. Não é fácil, tá bom? Mas a gente vai, meus amores, sem saber mesmo, a gente vai indo e Deus vai abençoando, tá bom? Então, para vocês que estão começando aí com vídeos aqui no YouTube, não desistam, pessoal. Eu realmente teve um tempo que eu parei, né? Desisti. E aí eu fiquei um tempo sem gravar, agora eu voltei. E tenho pedido aqui, forças a Deus, para eu continuar aqui gravando para vocês, tá bom? Então Deus abençoe vocês e vamos começar esse vídeo, meus amores. Pronto, meus amores, já coloquei aqui, ó, na touquinha. E aí agora, né, a gente vai, eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Os ingredientes do direitinho da massa, tá? E a gente vai produzir aqui nossos salgados. Bom, meus bem, eu já estou aqui, pessoal, com o material que eu vou usar para essa massa de salgado, tá bom? Então, ó, eu vou usar, pessoal, quinó, tá vendo? Eu vou deixar tudo na descrição para vocês a receita certinha, tá bom? Ó, eu tenho aqui, ó, eu tô usando essa farinha, esse caldo de galinha. Eu tô usando esse caldo aqui, tá bom? Que é essa aqui, ó. Que é esse quinó aqui, tá vendo? Em pó. Aqui, pessoal, temperinho mineiro, vou colocar na massa, né? Vou colocar, pessoal, orégano, salsa, tá? Cebola, tá? Aqui eu já tenho óleo, pessoal, 300 ml de óleo, que eu vou colocar 2 pacotes de farinha de trigo, tá? Para cada 1 quilo de farinha de trigo, eu vou colocar a receita de 1 quilo, tá? Para cada 1 quilo, 150 ml de óleo, tá? Você pode também usar manteiga se você quiser. Eu gosto de trabalhar com óleo, tá certo? Esses temperos aqui que eu tô mostrando para vocês, pessoal, é o tempero que eu vou usar para fazer, pessoal, essa massa de salgado. Mas vocês fiquem aí à vontade, tá bom? Essa é a receita que eu tô passando para vocês, tá bom? Aqui, pessoal, eu tenho aquele temperinho, ó. Eu uso esse do Nordeste, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, 4 pacotinhos, tá vendo? De temperinho. Cada pacotinho desse, 5 gramas. E aí eu vou usar, tá certo? E aí, pessoal, eu vou usar ali a panela, né? A panela mexedora de doces de salgados para estar fazendo. A água, pessoal, já tá aqui também. E eu uso 1 litro e 600, tá bom? 1 litro e 700 de água. Então, eu, pessoal, vou colocar água aqui e vou colocar os temperinhos, tá bom? E aí eu vou mostrando tudo para vocês.
Bom, pessoal, eu ia esquecendo. Deixa eu mostrar pra vocês, pessoal. Essa é a massa que eu vou estar fazendo especial hoje, tá? Massa, pessoal, com purê de batata, tá bom? Aqui, né, um purê, tá vendo, pessoal? É um purê de batata dessa marca aqui, ó, que eu vou estar usando, tá bom? E aí, pessoal, para cada... esse pacote aqui, ele rende 4 quilos, pessoal, de purê de batata. E aí, ele tem o quê? Ele tem 800 gramas, tá? Esse pacote aqui, entendeu? E ele aqui, ó, ele só basta a gente adicionar só água. E aí já fica aí o purê, tá bom? Ele aproximadamente 35 batatas médias, né? Tem aqui nesse saco, né? Então, rende até 150 cachorro quente também, tá falando aqui para quem, né? Para fazer cachorro quente. E aqui eu vou fazer essa massa especial, pessoal, com a batata. Então, vai estar tudo na descrição, tá bom? A quantidade que eu vou estar colocando aqui para fazer essa massa, tá bom? Aí, pessoal, já vou colocar aqui, ó, um pouquinho do óleo mesmo. Ó, vou colocar um pouquinho desse óleo mesmo, né? Para eu estar recheando aqui a cebola, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, a cebola. E aqui eu já vou deixar para medir ali a batata, tá? O purê aí de batata. E aí, pessoal, eu vou levar aqui, ó, pro fogo, né? Vou levar, pessoal, essa cebola aqui agora para rechear. E aí eu vou colocar água, tá? Então, quando a água começar a ferver, aí eu vou terminar de mostrar para vocês aí o processo, tá bom? Bom, minha gente, então aí, pessoal, a massa, o caldo já começou a ferver, né? Da nossa massa aí. Mas aí vocês vão ver aí, pessoal, os perrengues que aconteceu, pessoal. Nesse vídeo aí eu terminei, pessoal, deixando para vocês verem que não é fácil, pessoal, a gente, né, empreender, tá bom, pessoal, em casa, trabalhando aí com salgados, não é fácil, tá bom? Então, o que é que aconteceu, pessoal? Eu coloquei a farinha, né? Então, aí, como eu tô fazendo 2 pacotes, né, de farinha de trigo, né, aí vai dar quase 6 quilos de massa depois de pronta, né? Então, aí, primeiro, para a gente colocar aí a masseira aí para funcionar, a panela mexedora, que ela mexe tanto doces como salgados, ela tem que me dar uma misturadinha aí, tá vendo? Porque fica para misturar mais aí a farinha, né? Então, o fabricante pede para fazer isso. Aí também eu já coloquei, pessoal, a féculazinha de batata, os flocos, né, de batata, já coloquei. E dou uma misturada aí nessa massa, né, para ela se incorporar aí à farinha de trigo, né? E aos outros ingredientes. Então, eu dei aí uma mexidinha, né, pessoal? Então, como eu tava sem pegar a panela, né, para fazer nada, peguei aí agora. Ela já tinha já mais de um mês aí sem estar usando ela. E aí, coloquei aí, pessoal, tudo direitinho, né? Coloquei aí esses parafusinhos aí, né? Que ele é bem rápido, né, de colocar aí, tá? E aí, por vídeo não fica grande, eu terminei tirando para poder colocar. Tirei também a panela do fogo, né, pessoal, para não estar grudando ali embaixo, né, queimando ali a nossa massa, porque não tava misturando. Então, eu vou colocar, você vê que é bem rápido de colocar, tá bom? Então, também o certo é desligar o fogo, né, pessoal, porque gás tá caro, né, mas aí terminei não desligando aí o fogo. E aí, coloquei, né, e aí vim para colocar aí, pessoal, essa fontezinha aí, né, que a gente coloca aí do lado, né, onde tem uma entradazinha. E aí a gente liga esse botãozinho aí, pessoal. Aí eu liguei, né, pessoal, eu pensei até que era tomada que não tava pegando direito, e aí fui olhar. E aí liguei e a luzinha é uma luzinha azul, né, pessoal, que acende. E a fonte tinha queimado dessa panela, pessoal. Então, é uma panela, pessoal, sabe, boa, que mexe assim, direitinho aí as coisas, mas eu acho que ela é uma panela, né, pessoal, frágil, assim, pra gente trabalhar, né? Com grande demanda aí usando direto, eu não sei. Né? Como, pessoal, né, eu vou ter que ver outra fonte para fazer isso, né? Então, isso me chateou muito, porque, né, a panela nova e já a fonte já queimou assim, né? Então, já fica ruim para a gente estar indicando, né? Então, o que é que aconteceu? Olha aí, eu mostrando para vocês, pessoal, quase eu perco essa massa. Foi um perrengue, pessoal, para eu misturar aí 2 quilos de massa. Tá vendo aí, ó, a fonte, essa luzinha aí, ó.
ela é azul, então ela não acendeu mais. E aí, como a massa, pessoal, não ficou legal, porque assim, né, a massa de batata, pessoal, é uma massa muito boa, fica muito boa mesmo. Mas olha, eu vou deixar essa massa aí na descrição, tá bom? Tudo direitinho, porque, pessoal, realmente ela fica muito boa. Também quero falar para vocês da farinha. A farinha que eu estou usando, pessoal, eu não uso mais a farinha assim de pacote, né, pessoal? Eu gosto de usar farinha para pastéis, né? Então, é a farinha que eu estou usando, ela é muito boa. Então, a massa ficaria melhor ainda se fosse com essa farinha. Também tem a farinha, pessoal, fina, que é uma farinha muito boa também para trabalhar. Ela é uma farinha maravilhosa. Aí, pessoal, eu estou colocando aí os ingredientes, mas não se preocupe que vai estar tudo na descrição do vídeo, tá? Então, depois que ferveu, pessoal, aí o nosso caldo aí ele ferveu, eu venho com a farinha. Então aí eu só vou fazer 1 quilo de farinha, pessoal, porque né, fica ruim para mim para eu estar mexendo. Por isso que eu comprei, né, pessoal, a panela. Aí, ó, a gente coloca aí, ó, os flocozinhos de batata, né, já na farinha aí. E a gente aí agora vai misturar tudo aí, tá? E aí eu começo a misturar, ó, essa farinha, tá vendo? E aí, para né, incorporar tudo aí direitinho, tá bom? A panela, pessoal, ela é boa porque ela te ajuda muito a você não fazer esse esforço físico, né? Mas aí, pessoal, salgadeira, né, pessoal? Raiz de verdade vai pra mão na massa, né? Então, comigo não tem essa não. E eu disse assim, não é por isso que eu vou deixar de fazer os meus salgados. Vamos aí, porque vou falar uma coisa pra vocês, a gente fica, pessoal, acostumado, né? A gente fica acostumado com esses equipamentos, né? Máquina de salgado, panela que mexe. A gente ajuda muito, né? Ajuda muito a gente, né? Ajuda demais. Então aí depois, pessoal, que eu mexi, tá vendo? Deixei cozinhar bastante, porque tem que deixar cozinhar, porque senão termina o cliente sentindo aquele gosto de massa crua. Então você tem que deixar cozinhar aquela farinha seca, ela tem que sumir todinha aí, entendeu? Então cozinha direitinho a sua massa, tá bom, pessoal? Para não dar nenhum problema. Aí depois, pessoal, eu vim aí, ó, para colocar ela aí na mesa e a outra já tá ali, tá vendo, pessoal? Que foi um perrengue que eu consegui mexer, pessoal. 2 quilos, né, de farinha, que termina dando quase 6 quilos de farinha, então é muito ruim pra gente, né, tá mexendo. Olha só, pessoal, a diferença, vocês já estão vendo aí, né, a diferença da massa, né? As duas têm a batata, mas como aconteceu aquilo, ela não ficou como ela deveria ficar, porque né? Quem ia misturar para mim, né, era a panela. E aí eu tô mostrando ela aí para você, ó, tá vendo? Eu já fiz o processo certinho como tem que fazer manual e ela ficou ótima, pessoal. Então, como eu disse para vocês, se fosse aí a farinha de pastel, né, ela ficaria melhor ainda, sabe? Então, a batata, pessoal, realmente ela dá uma diferença na sua massa, né? Então, ela fica assim, uma massa especial, né? Você colocando aí a, a batata, ó. Tá vendo? Uma massa muito boa, pessoal, muito macia, muito gostosa, pessoal, fica, tá? Pessoal, fica muito diferente mesmo quando a gente coloca aí a, a batata aí, tá bom? Tanto a outra quanto a batata, né, que a gente compra e cozinha, quanto essa aí, né, pessoal, industrializada, tá bom? Então fica muito boa, tô mostrando aí pra vocês, tá vendo? Fica maravilhosa essa massa, tá? Então aí, pessoal, a gente já vai começar. Nesse vídeo, pessoal, eu fiz bolinha de queijo e fiz coxinha, tá bom? Então, olha aí, a gente, para, pessoal, 1 quilo, pessoal, de queijo mussarela, você vai colocar é, 250 gramas a 300 gramas, pessoal, de requeijão. Se você não quiser usar o requeijão, usa aí o bechamel, tá bom? Então eu gosto de usar o requeijão, tá certo? Aí eu tô mostrando mais uma vez a massa para vocês. Fica muito boa, pessoal. E assim, pessoal, eu também coloco aí na minha massa, que eu gosto daquela cor amarelinha. Você coloca aí o corante em gel. Pode ser aquele líquido, tá? Não precisa ser o corante em gel, não. Pode ser aquele líquidozinho. E fica maravilhoso a sua massa, tá bom? Fica uma massa bem bonita. E aí depois, pessoal, que eu misturei, tá? Lembrando, meus amores, que vocês só vão colocar aí, no caso do de queijo, você não coloca o bechamel.
e nem coloco requeijão. Eu coloco requeijão, mas você é opcional, tá bom? Você tá colocando aí, tá certo? Então, no de queijo não vai bechamel, tá? Eu coloco o requeijão porque eu gosto, né, da textura que fica, eu gosto do sabor que fica, tá bom? Com ele, então eu coloco, mas é opcional, você coloca se você quiser. Aí, pessoal, vou estar usando, pessoal, o molde de bolinha, né, que é um dedo. E eu coloco sempre depois do parafuso, tá? Sempre coloca ele depois do parafuso, porque se você for colocar ali, ó, antes, não vai dar certo. Você não vai conseguir montar aí a sua máquina para você estar trabalhando, tá bom? Então aí, ó, eu encaixei tudo direitinho. Ficou a última aí, eu vou colocar para vocês verem. E o parafuso, vocês vão deixar ele todo afogadinho, tá bom? E depois que você coloca, ó, é que você vem e aperta aí o parafuso, tá? Deixa a borboleta bem assim saindo para cá, né? Para fora, ó. E aí depois você aperta bem o parafuso. Por que, pessoal, tem que fazer isso? Porque senão o seu salgado termina vindo com rebarbas, né? Então isso não fica legal. O seu salgado fica cheio de rebarba, né? Aquelas massas tudo ali grudando ali no seu salgado, então não fica bom. E aí eu já comecei, meus amores, já tá colocando, tá? Eu coloquei aí o recheio, né, de queijo, né, ali. E depois vou colocar a massa, tá? Aí você coloca tudo direitinho. Primeiro, né, enche aí essa caixa aí, né, de massa e de recheio, né, para você estar começando a trabalhar com os seus salgados, pessoal. Aí eu coloquei aí agora a massa, então enche a caixa direitinho para o quê? Para você encher aí o cabeçote, né? Esse cabeçote aí de alumínio, ele tem que ficar cheinho. Depois que você, né, vai encher, aí sim você começa a trabalhar a trabalhar fazendo aí os seus salgados aí na máquina, tá bom? Então eu enchi aí direitinho. E depois que você enche ela, ó, direitinho, aí você vai fazer o seguinte, você vai começar a ela aí, ó, tô mostrando pra vocês, tá vendo? Aí a massa começa a descer, tá vendo? Eu desci ali, pessoal, o recheio, tá? Primeiro. Eu vou deixar tudo na descrição para vocês, tá? Tudo direitinho aí na descrição. Tá certo, pessoal? E aí depois eu deixo a massa, tá? Primeiro você vai descer o recheio. Como tá descendo a massa, tá vendo? Depois que você desce a massa, primeiro o recheio, aí pronto, desceu o recheio, o cabeçote aí do lado do recheio tá cheio. Aí ali você vai descer a massa e vai ficar aí, ó, cheio. E aí eu já comecei, pessoal, a fazer os salgados, né? Eu tava aí o quê? Fazendo o tamanho que eu queria, né? E aí eu tive perrengue também, pessoal, com essa máquina aí de pesar. Ontem foi o dia, pessoal, dos perrengues, né? Em fazer aqui salgado. Então, eu fui aí na fé mesmo, pessoal, na coragem. A máquina, essa balança aí deu problema e eu não consegui. Vou falar com vocês daqui a pouco. Então, foi horrível ontem para trabalhar, perdi muito tempo, tá bom? Então, depois que eu fiz aí os salgados, né? Eu tô falando aí no vídeo, pessoal, mas eu acho que vai ficar assim mesmo, que eu terminei esquecendo, né? Mas eu agora vou fazer as coxinhas, tá bom? Então, eu já dei aí a ligazinha, né, com o requeijão cremoso. Eu vou usar o bico, pessoal, o molde de massa de coxinha. O em cima ali, pessoal, eu usei tanto para o de bolinha quanto para o de coxinha, o número 4, né, que é para massa, e o de recheio eu usei o número 2. Então, eu tirei tudo, né, que é para estar colocando agora o de coxinha, né. Então, eu dei a liga no nosso recheio igual, tá bom? Que é para a gente estar começando a fazer aí as coxinhas, tá bom? Então, ontem, pessoal, foi um dia muito ruim para mim em fazer. Eu perdi muito tempo porque deu problema aí, né? Na balança, né? A fonte queimou aí da panela, então foi uma luta, pessoal, para eu estar fazendo, tá? Então, a balança, pessoal, ela é essencial. Tem que ter uma balança. Mesmo que você já sabe aí os parâmetros, mas você fica ali na dúvida, né? E eu achei assim que eu tive, pessoal, um pouco de prejuízo aí, fazendo salgados, porque eu achei que ficou maior, né? Querendo ou não, o salgado ele ficou maior do que o tamanho que eu tinha que fazer.
Olha aí, pessoal, a massa aí o recheio aí de frango aí descendo direitinho, tá vendo? E assim, pessoal, eu não precisei tirar o restante do recheio de queijo, né, que tava ali na máquina. Eu empurro ela com o recheio de frango, tá vendo? E aí depois eu separo, tá? É claro que aí eu tava na correria, né? Mas você vai separar o recheio numa vasilha limpinha, direitinho, para ficar, continuar ali branquinho o seu recheio. E aí, pessoal, eu comecei a fazer aí as coxinhas, tá vendo? Fui fazendo, só que é isso, eu não pesei, porque eu não conseguia pesar. Porque a máquina, né, não estava dando o peso certo, mas aí eu fiz assim mesmo, ela ficou, as coxinhas ficou num tamanho assim, né? Mas ela ficou maiorzinha, entendeu? Do que o ideal. Então, se você não pesar direitinho aí, pessoal, você termina tendo prejuízozinho aí, tá bom? É, quando você vai fazer o seu salgado. Então, eu tive esse prejuízozinho, mas, pessoal, não tinha o que fazer, eu tinha que fazer salgados, porque aí eu já tinha uma encomenda para entregar, né? Chegou o pedido de coxinha, eu tava fazendo aí, eu peguei, né? Fritei dessas daí mesmo para entregar, né? E aí a gente vai, né, pessoal, trabalhando com os perrengues que acontecem aí no dia a dia, né, na nossa vida, trabalhando com salgado, tá bom, meus amores? Então esse foi o vídeo.